Olá, sejam bem-vindos ao IBESG Talks, o nosso videocast quinzenal do Instituto Brasileiro de ESG. Eu sou Rafael Ávila, coordenador do Núcleo de Boas Práticas do IBESG, sou CEO do Sustentabilidade Agora e eu estou com a Bruna e com o João Casale aqui. Só para fazer uma autodescrição minha, eu tenho 38 anos, 1,79 m, sou branco, com cabelos castanhos e olhos castanhos, estou no meu escritório, estou utilizando uma camisa de botão azul marinho e vai ser um prazer conversar com vocês. Bruna. Prazer, obrigada Rafa, obrigada João. Eu sou a Bruna, fundadora da Stretch, uma consultoria de branding voltada para impacto. E eu sou uma mulher de 27 para 28 anos, estou com uma camiseta preta, cabelo ondulado, preto, e atrás de mim tem uma parede branca com uma plantinha e uns porta-retratos aqui. Bom, estamos aqui com o João Casale hoje. João, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quero começar esse papo te perguntando, quero saber um pouquinho mais de você, da sua trajetória, você conta pra gente? Claro, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João Bernardo, também vou me apresentar. Eu tenho 37 anos, estou de camisa preta, cabelo na hora de cortar, já um pouco grande. E estou falando hoje aqui da minha casa com um fundo, uma plaquinha da empresa B certificada. E eu trabalhei praticamente a minha vida toda com sustentabilidade. Eu comecei com direito e logo vi que eu queria usar o direito como força de transformação, mais do que na prática da advocacia. E logo na sequência fiz pós em gestão ambiental, depois fiz curso do GAE de Design e Sustentabilidade e fui me aperfeiçoando na área. E aí comecei a trabalhar como coordenador de jovens da ONU, trabalhei no Greenpeace, dei uma viajada. E aí eu comecei minha história empreendedora, abrindo algumas empresas, muitas delas B. Eu estou hoje na minha 4ª trajetória de empresa B certificada. E hoje eu lidero a Nativa na América Latina. A minha empresa anterior, Iônica, que era uma empresa B certificada também de consultoria, fez uma fusão com a Nativa, que a Nativa foi fundada por 2 grandes amigos, Paulo e Eric, que também são referência aí do movimento B, ajudaram a iniciar o movimento B na Europa e foram por muito tempo o country partner na Itália. Então a Nativa era o sistema B na Itália, digamos assim, o B-Lab Itália. E nessa amizade de tantos anos a gente sempre quis fazer algo juntos, e há 2 anos atrás a gente se reencontrou na Itália, e aí decidimos que era um momento fundamental, o timing certo de fazer isso. E tanto a Nativa querendo expandir para fora da Europa, quanto a Iônica querendo ir para um 2.0, a gente decidiu se juntar. Então a marca da Iônica deixou de existir e eu passei a liderar essa expansão da Nativa na América Latina. Então isso é 80%, 90% do meu tempo, o dia a dia. E eu também comecei ali no Movimento B, apoiando o desenvolvimento aqui no Brasil em 2014, então estou há muito tempo na rede, já tive vários chapéus, e hoje estou como conselheiro diretor do Sistema B Internacional. Então boa parte ali dos meus 10, 20% do tempo é apoiando esse conselho, apoiando a tomada de decisão, apoiando governança e fazendo parte dessa rede de empreendedores e empresas de impacto positivo. Eu faço alguns outros trabalhos de conselho, como na Wellbeing Economy Alliance, que é a Aliança da Economia do Bem-Estar, e tem alguns outros projetos de comércio internacional de impacto e RITA, mas a grande parte do meu tempo mesmo é na Nativa e no Sistema B. Demais, João. Obrigada. Você falou bastante do Sistema B. Conta pra gente como que você acha que as empresas desse Sistema B estão liderando a transformação.
Bom, o movimento começou há 17 anos, né, nos Estados Unidos, há 11 já está na América Latina, vai fazer 11 no Brasil também, vai fazer 11 na Europa. Hoje já temos mais de 8.600 empresas B certificadas no mundo, além de mais de 40 mil sociedades de benefício, né, empresas que têm o status legal dentro do seu estatuto, né, como política pública e registro, de ser uma empresa de um modelo de negócio de benefícios, que gera benefícios sociais e ambientais para além do econômico. E na época, quando surgiu, não existia nada dessa conversa praticamente, né? Algumas empresas mega protagonistas, digamos, Patagônia, Ben & Jerry's, que são consideradas cofundadoras do movimento B, já faziam algo diferente, né? Já ia meio que fora da curva, e contribuíram para que toda essa narrativa B acontecesse. Mas é claro que hoje a gente já viu, né, várias empresas B liderando, digamos, inovação, não só incremental, mas inovação radical em diferentes setores. Então, se você olha para o setor financeiro, né, muitas empresas B são fundos de investimento e começaram a criar a narrativa de impact investing, ou começar agora, né, systemic investing, estou tentando trazer aqui o português para facilitar, investimento sistêmico, fundos de capital integral. Se você olha para empresas B de alimentação, por exemplo, a Guayaki, né, da erva mate, que tem todo um trabalho incrível com as comunidades rurais no Paraguai, ou a própria Patagônia, né, que é referência em economia circular e programas de desenvolvimento e benefícios dos seus próprios funcionários e trabalhadores. Você tem empresas que lideram diferentes aspectos, né, quando a gente olha sistemicamente para um negócio onde você tem que analisar meio ambiente, governança, comunidade, trabalhadores, clientes, né, modelo de negócio que de fato é uma empresa que consegue gerar valor para todas as partes interessadas e não só os acionistas. Então, em cada uma dessas áreas, a gente consegue capturar boas histórias de impacto que vem influenciando não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. E o Brasil é protagonista do movimento B, é um dos 5 maiores mercados B no mundo. Então, muitas das iniciativas que existem hoje globalmente começaram no Brasil, como, por exemplo, o Cidade Mais B, que é um programa claro que sempre usando as empresas como força de transformação, no centro, né, dessa transformação, mas é uma parceria que envolve outros entes, como prefeituras de alguns lugares. Já fizemos no Rio, depois do sucesso do Rio, esse programa foi para Mendoza, foi para Santiago, depois foi para Rosário, Barcelona, hoje voltou para o Brasil, está em São Paulo. Então, tem outros programas como o B-Movement Builders, que também começou no Brasil com apoio de transição da Gerdau e da Magazine Luiza, que teve um apoio de mentoria aí da Natura e da Danone, que já eram empresas B certificadas. Então, esse é um programa voltado especificamente para empresas que têm mais de 5 bilhões de faturamento. A primeira comunidade B do mundo também foi no Brasil, no Rio de Janeiro, né? As comunidades B são essas representações regionais que funcionam principalmente em países de tamanho continental, como o Brasil, como os Estados Unidos, que tem um aterramento com o território, né? Dá uma localizada. Claro que ainda no Brasil, a maior parte das empresas B certificadas ainda estão em São Paulo, por questões naturais de mercado, né? O maior mercado está em São Paulo, mas essas comunidades ajudam muito a essa descentralização de lideranças, né, em diferentes territórios, e a gente, felizmente, está cada vez mais espalhado. E ano que vem, para finalizar, já quero deixar o convite, a gente vai fazer o Encontro B, que é o encontro bianual, que a gente faz a cada 2 anos, em algum lugar da América Latina, um encontro realizado pelo Sistema B, e, né, convidando todas as empresas B, mas também parceiros, empresas que querem ser B, empresas que querem se aproximar do impacto positivo.
a gente vai fazer em Belém em 2025 para conversar com a COP, como muitas organizações, né, estão trazendo, né, fazendo Belém bombar em função de todas as discussões climáticas de mainstream. Então já deixo aqui o convite, que isso vai acontecer ano que vem. Está voltando para o Brasil, a gente fez há 5 anos atrás em São Paulo, e agora vamos fazer de novo no Brasil. Muito legal, obrigada, muito legal, João. Ouvir esse teu depoimento aí do Sistema B. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente também, João, do posicionamento da Nativa, né, que é uma empresa B e tem um viés muito forte para a economia, para os sistemas regenerativos, né? Então conta um pouquinho mais de como a Nativa tem atuado e da proposta de vocês. Legal, a narrativa e a trajetória da Nativa se confunde muito com a do B, né, e também com a minha, muito pela liderança do Paulo e do Eric lá na Europa, e também a minha contribuição aqui no Brasil. E a Nativa é a primeira empresa B da Europa. Isso, por si só, né, já demonstra como, desde ali do início, ajudando a desenvolver a rede na Europa, como foi importante, né, esse posicionamento para você ter um case. Fora isso, a Nativa era o country partner por 10 anos do Bilab, e isso fez com que várias metodologias e ferramentas para apoiar a transição de outras empresas, né, tendo a Nativa como consultoria, fizeram com que a Nativa ter ajudado mais de 260 empresas a chegarem à certificação B. Então, acho que esse é um ponto. Um segundo ponto é que o Paulo e o Eric, junto com o senador Mauro de Barba, italiano, lideraram a primeira aprovação de sociedade de benefício nacional no mundo, né, fora dos Estados Unidos. Isso foi há 8 anos atrás. Então, esse trabalho também fez com que a Nativa fosse pioneira nesse apoio de governança, né? Ajudar a empresa a criar um segundo propósito, um duplo propósito. Como diria Milton Friedman, o propósito de fazer negócios, né? O propósito de um negócio é fazer negócios. Mas qual que é o segundo propósito, né? De gerar valor social e ambiental? Então, as empresas de benefício ajudam, e a Nativa criou um software próprio que chama Impacto, uma plataforma que ajuda as empresas a fazerem esse relatório, o reporting todo ano, para demonstrar, né, e contar as histórias de impacto, dando transparência, que é um dos elementos de uma empresa de benefício, da publicidade ao que está acontecendo. Então, trazendo um pouco da definição, assim, a gente se entende como uma agência de impacto, mas não agência no sentido de publicidade, mas uma agência no sentido de agency, né, de ser agente de transformação. E 80% do nosso trabalho é consultoria, sendo que 20% a gente trabalha em rede, né, cria coalizão, participa de trabalhos ecossistêmicos, desenvolve campanhas de narrativas, de contação de história. E a Nativa tem como propósito acelerar a transição rumo a paradigmas mais regenerativos. E regeneração, para a gente, é uma equação simples, na verdade. Apesar de regeneração ser complexa, como qualquer sistema complexo, a gente entende que, para fazer sentido a existência de um negócio hoje, no século XXI, ele precisa estar gerando mais valor e mais vida do que ele está extraindo do sistema. Ou seja, ele precisa ter uma conta positiva. Senão já não faz mais sentido ele estar aqui. Porque a gente tem muitos desafios sociais, ambientais, econômicos e culturais para resolver. E se tiver alguém levando a nossa conta para baixo, para o negativo, né, já está dando prejuízo aqui para a nossa coexistência aqui na biosfera. Então, no final das contas, a equação é simples. A dificuldade é a gente chegar nesse resultado positivo. João, isso difere de um sistema que ele é sustentável, né? Ele não só se sustenta, mas ele regenera, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, bom, sustentabilidade, a gente até às vezes usa sem querer um termo ou outro, mas a verdade é que os termos importam, né? O nome das coisas importa, os conceitos importam. Mas
sustentabilidade é o que a gente viu ali surgir nos anos 80, né, nossa própria Constituição de 88 tem lá a definição de desenvolvimento sustentável, que vem do relatório de Brundtland, né, que foi a base das discussões da Eco 92, que a gente recebeu aqui e tudo mais, e basicamente olhava para 3 esferas, tá? Além do econômico, tem ambiental e social. Mas não necessariamente essas esferas estavam interconectadas, né, dentro do conceito de sustentabilidade. E é claro que muita coisa evoluiu, até porque, né, a primeira conferência sobre sustentabilidade foi em 72, em Estocolmo. Então, a gente tem mais ou menos 60 anos de discussão, e o que são 60 anos dentro da nossa existência, né, de planeta, por exemplo, de 4,6 bilhões de anos. Então, no avançar das coisas, alternativas mais profundas de geração de impacto positivo foram surgindo, e a regeneração, ela não vem como um termo que substitui a sustentabilidade, na minha opinião, mas ela vem como um termo que ajuda a fazer a gente entender que tem camadas mais profundas para a gente considerar, né, dentro dos nossos projetos. Então, regenerar basicamente vem dessa radical do regenesis, né, de você criar vida novamente. Então, a gente está falando de restaurar funções vitais que foram perdidas ao longo do tempo, principalmente do período industrial de 200 anos para cá. Então, a gente precisa voltar, dar alguns passos em alguns aspectos, criando vida novamente, porque a gente está no cheque especial de alguns limites planetários. A gente, né, atingiu o ápice da desigualdade social, atingiu o ápice de todos os problemas e mazelas que a gente tem sociais e ambientais. O planeta está gritando, a gente está com febre, né, porque já estamos chegando em 1,2 acima dos 37,5, digamos assim. Então a gente está com febre, então a gente precisa dar alguns passos para trás. Agora, regeneração é uma palavra muito ampla diante de todos os pilares que podem existir dentro de economia circular, agricultura regenerativa, e vai, né, camada de ozônio, reflorestamento. Então eu diria que, para a gente diferenciar, talvez de uma forma mais simples possível, é entender que sustentar o que nós temos hoje é impossível, né? Se a gente, sustentabilidade, né, como conceito, como semântica, é impossível. Então, sempre quando a gente for desenhar um projeto, a gente tem que pensar se a gente está fazendo apenas adições incrementais, né, dentro da jornada de inovação, ou se a gente está conseguindo evoluir para um futuro onde nós estamos resgatando algumas das funções que a gente perdeu. Então, filosoficamente, conceitualmente, eu colocaria dessa forma. Boa. E eu acho que é muito legal ter esse tipo de reflexão, né? Porque muitas vezes a gente começa ou continua usando termos por tempo indeterminado e às vezes existem outras visões, novos paradigmas, e eu acho que o da regeneração é um deles. E nesse sentido, eu acho que uma curiosidade que a gente tem aqui, João, é de entender dentro da lógica da Nativa, né, quais foram ou quais estão sendo, né, as maiores dificuldades e oportunidades que você vê dentro desse trabalho, né, de consultoria, quando vocês vão visitar uma empresa, quando vocês são contratados, quais são as maiores dificuldades e oportunidades dentro dessa lógica, desse sistema regenerativo que vocês propõem? As maiores dificuldades, né, os desafios, são o modelo mental, né? A mudança ela acontece o tempo inteiro. Na verdade, a gente está numa mudança de era, né? E é muito complicado você, né, em poucos anos, como eu falei, né, temos 60 anos de discussão ambiental, você mudar o drive do sistema completamente, né? A gente continua vivendo sob a ótica de um sistema capitalista, sob a ótica de um mercado de bolsas altamente especulativo, sob a ótica de que, né, free market, livre mercado. Então, existe
uma certa polarização e um entendimento individualista, né, de que negócio é para fazer negócio, ganhar dinheiro, e o socioambiental é uma preocupação periférica, ela não está, né, inserida de maneira, né, digamos, transversal dentro das organizações e dos governos. E é claro que a gente está vendo avanços de consciência, sobretudo, porque é sobre isso, né? As pessoas vão tomando consciência na medida que catástrofes vão acontecendo, né? Porque isso começa a doer, começa a ficar visível e tangível na cabeça de todos. Mas, infelizmente, eu tenho que ser pragmático e não romântico para dizer que não é da noite para o dia, e algumas dores, né, precisam acontecer. Aliás, a regeneração ela só vem depois da dor, né? E assim a gente vai ganhando mais percepção e perspectiva em lugares onde as pessoas ainda não estão prestando atenção, né? Mas dentro dos desafios de mercado, quando a gente entra para apoiar uma empresa, e para explicar, né, nós basicamente acompanhamos uma empresa numa evolução radical do seu próprio negócio. É uma jornada de evolução corporativa. A gente trabalha em 3 pilares. A gente mede impacto, porque precisa ter informação qualificada, precisa, inteligente. Então, a gente faz isso através das nossas ferramentas e de alguns softwares que a gente tem internos e alguns de parceiros. Com base na informação qualificada, a gente desenha planos de estratégia mesmo, de regeneração, e a gente se diverte ainda mais no 3º pilar, que é apoiando a implementação dessas ações que nascem a partir desse plano, né, e ações que vão para todas essas áreas. Quando a gente chega numa empresa, principalmente empresas que estão estabelecidas já há muito tempo, há muitos anos, elas vêm com uma cultura anterior, né? Uma cultura não de regeneração, mas uma cultura desse modelo onde todo mundo aprendeu em crescimento, em especulação, em capitalismo, e você não altera isso, né, com tanta facilidade. Então, toda transformação leva tempo. Então, esse trabalho, para ele acontecer, não dá para a gente chegar a fazer um trabalho de 4 meses, um plano estratégico e mudou. Então, te leva anos com uma empresa para realmente começar a identificar alguns pontos de mutação, digamos assim. Não já com cultura, que a gente já consegue mais ou menos definir ali do mercado. Mas as práticas, as melhores práticas das empresas, elas caminham junto com um novo modelo mental, né? Uma nova consciência, um trabalho de propósito, um trabalho de cultura. E isso leva tempo. E muitas empresas não têm tempo, elas pensam a curto prazo. Então está aí o grande desafio, né? É a gente começar um trabalho e tendo o apoio, digamos, não irrestrito, porque isso nunca existe, mas uma segurança, uma confiança que a gente vai ter um fluxo contínuo, né, de trabalho para promover transformação e contar alguma história positiva em algum desses setores, em algum, né, dessas áreas, e isso servir de exemplo para apoiar outras empresas. Eu acho que a oportunidade, né, terminei falando um pouco, né, de oportunidade. Muita gente está, digamos, mudando de percepção, né? A gente está vendo uma tomada de consciência um pouco mais forte. Infelizmente, pelo provérbio chinês, e é real, crise é oportunidade. Então, com toda essa catástrofe, tragédia e dor e sofrimento das pessoas que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, as empresas se abrem para falar sobre ESG mais que antes. E assim as coisas vão evoluindo. Então, a gente vê essa mudança de cultura, essa tomada de consciência que vai acontecendo gradativamente, uma mudança no sistema regulatório, e temos que agradecer muito à União Europeia, totalmente vanguarda, que está mandando bem, né, na publicação de várias novas normas que o mundo todo está seguindo, inclusive o Brasil não está ficando para trás, né, tanto
o novo Pacto Verde Europeu, né, a nova lei sobre greenwashing, a nova lei sobre contabilidade financeira, a gente está acompanhando, e essas regras contribuem muito para uma oportunidade de transição, porque elas ajudam a gente a mudar as regras do jogo, né? Uma empresa, ela não vai mudar só por reputação de marketing, ela vai mudar, ou porque uma multinacional está mandando a subsidiária por uma questão de compliance, ou uma questão né, de ISO ou de normas óbvias, mas sim o cerco está apertando, né, para as empresas. Então, problemas sistêmicos precisam de soluções sistêmicas e a gente precisa da contribuição, né, de todos os setores, tanto regulatório, de governo. Então, a gente vê muitas oportunidades de projetos novos nascendo, né, de empresas vindo atrás de nós para entender o que é isso, e principalmente aquelas que mal começaram, porque as que mal começaram o seu caminho, elas têm um arco de mudança muito mais amplo. Então, é fazer o beabá. E desse beabá, a gente tem anos aí de possibilidade de transformação para contar novas histórias. Nossa, demais, João. Tinha uma pergunta aqui, né, que era como a gente começa um projeto. Eu acho que você já falou bastante sobre isso. Começa com uma nova visão, a gente estabelecendo uma nova visão para depois a gente conseguir implementar, enfim, setar as estratégias e conseguir implementar, né? E a minha pergunta é como que, na prática, né, para uma empresa que vocês chegam agora, por exemplo, o que é que vocês oferecem, o que vocês fazem realmente na prática, o que é entregável? Sim, eu acho que antes da prática é importante dizer que quando a gente fala de regeneração ou até de sustentabilidade, eu adoro quando a Marina Silva traz o sustentabilismo, porque é um verbo, é um processo que não acaba nunca, é caminhar em direção à utopia de Galeano, né? Não existe uma empresa regenerativa e nunca vai existir, existe uma empresa em regeneração, um negócio, um sistema, uma sociedade. Então, é um trabalho sem fim, e o nosso trabalho é apontar essas melhorias, monitorá-las e ajudar elas a implementar essas melhorias. Então, quando a gente começa medindo o impacto e desenha esse plano sistêmico, olhando para todas as áreas da empresa e com base no que a gente coletou de informação das práticas operacionais da empresa, né? A gente identificou as áreas de força, identificou o que está indo legal, o que não está. Somando isso a todo o trabalho de visão que a gente fez de cultura, conversando com as lideranças, entendendo história, entendendo futuro, entendendo onde eles querem estar, a gente desenha esse plano. E nesse plano saem algumas ações práticas, que são ações apontadas por nós, e também através de um exercício de priorização, com base também no que o mercado está vivendo, né? Com forças exógenas, quais são as tendências de mercado. Porque a gente tem que surfar as ondas, né? A gente está vivendo a moda do clima, do carbono. Então, naturalmente, em quase todos esses planos, sai uma ação de estratégia de neutralidade climática. Mesmo que não vá para implementação de Scope 3 agora, porque a gente, infelizmente, esse ano recebeu uma regulamentação não muito boa, mas a estratégia existe, né, para acontecer. Mas não só climática. Então, a gente tem áreas, diferentes business units, áreas de negócio na Nativa, onde os especialistas se juntam com os generalistas. Então, dentro de meio ambiente, pode vir também estratégias de construção e edificação sustentável, que é o nosso programa de Better Building, onde a gente apoia processos também de certificação LEED e Aqua, mas principalmente o processo de ser uma edificação mais sustentável para o planeta e melhor para o bem-estar das pessoas. Pode vir supply chain, ou seja, em cadeia de valor, pode ser ações que a gente cria novos códigos de conduta, onde a gente coevolui junto com os fornecedores,
né? A gente cria novos parâmetros e de forma participativa e se ajuda a desenhar compras sustentáveis e um processo bacana. Pode vir em governança, como eu já falei, do duplo propósito, de você integrar dentro do seu estatuto ou do seu contrato social novas finalidades de geração de compromissos climáticos, por exemplo, que a gente tem uma coalizão que a gente iniciou e já está com quase 100 empresas, onde as empresas dão um segundo passo, elas integram uma finalidade de neutralidade climática dentro do estatuto, ou seja, elas criam um dever fiduciário com os acionistas, né, e dando publicidade para todas as partes interessadas, mas poderia ser uma política de biodiversidade também, pode ser na área social, onde a gente apoia um trabalho de geração de benefícios, tanto olhando para a diversidade e inclusão, quanto olhando para os próprios benefícios diretos de trabalho e renda, ou um trabalho com a comunidade, onde a gente faz estratégias de stakeholder engagement, engajamento stakeholders, onde a gente traz a comunidade mais para perto, para desenhar projetos, para criar benefícios, para fazer escuta ativa. Enfim, as ações são muitas, e o que é um indicador de sucesso na nossa jornada é o tempo. Se a gente está há mais de 2 anos com uma empresa, é porque muitas dessas ações a empresa escolheu continuar, ela não engavetou o plano. A gente está ajudando a implementar uma por uma, de acordo com o contexto, com o budget, com prioridade. Então, por exemplo, a Chiesi é uma empresa de farmacêutica, né, italiana, uma multinacional, que está com a Nativa há 10 anos. Né? Há 8 anos atrás certificou B. E aí você imagina a quantidade de ações que a gente já fez junto, e agora está, inclusive, no Brasil também, trabalhando agora localmente. Então, na prática, muitas dessas ações podem acontecer. E da mesma forma que a gente faz com empresa, é importante dizer, a gente faz com eventos. Então, os eventos finalmente estão querendo ficar mais sustentáveis também. Demorou muito, mas eles estão seguindo essa onda de consciência. E aí a gente criou um assessment para fazer isso acontecer, que são medições diferentes. Não olha, por exemplo, como o BIA, né? A BIA olha a avaliação de impacto B, mas em eventos olha para circularidade, resiliência climática, bem-estar, saúde, felicidade, capital natural. E a gente fez alguns eventos, está trabalhando com o Giro d'Italia, que é um evento esportivo grande em vários territórios, está trabalhando com a Maratona de Milão, trabalhou com Arte Rio aqui, com a Maratona do Rio, e está conversando cada vez mais. As empresas, inclusive patrocinadoras, estão querendo deixar os eventos mais sustentáveis. Então, imagine essa lógica de evolução corporativa de uma empresa para a evolução corporativa de um evento. O evento, cada ano, ele está melhor, ele implementou uma prática. Então, isso tem sido um trabalho bacana que a gente tem apostado muito para dar escala. E um outro, digamos, pilar prático assim, que é legal de compartilhar, é que depois de tantos anos trabalhando com empresas, e aí médias, grandes, a gente entendeu que não vamos conseguir mudar em tempo e atingir os nossos objetivos se a gente não começar a trabalhar os ecossistemas, né? E o que são ecossistemas? A gente pode pensar a nível território, né? Por exemplo, o projeto que a gente está fazendo lá com a Olimpíada de Inverno agora, em Milão e nas cidades vizinhas, trabalhando o legado, qual que é o legado que a Olimpíada vai deixar, envolvendo a sociedade civil, envolvendo as empresas, ou como o Rio+B, que eu já citei aqui, mas pensando em setores, né, indústrias. Então a gente passou a fazer parcerias com associações empresariais para rodar laboratórios com várias empresas ao mesmo tempo. E a gente já fez isso com moda, em parceria com a Federação de Indústria Têxtil, já lá na Itália, agora vamos rodar aqui no Brasil. Estamos fazendo com turismo, em parceria com a Embratur, com a BLTA, já fizemos com farmácia, já fizemos com cosmético. Então,
se cria um movimento setorial onde, além das empresas receberem esse suporte para dentro de casa, elas passam a viver uma colaboração radical para fazer intercâmbio e trabalhar para fora. E isso tem uma força política, né? Quando você junta mais, é o primeiro passo para você conquistar, enfim, um peso e relevância para você trabalhar advocacy, para você levar essas práticas para outros mercados. E isso tem sido muito interessante, a gente tem gostado muito. Queremos fazer outros setores também, além desses que eu citei. E para fazer isso acontecer, uma novidade, a gente está lançando o 2.0 de uma plataforma nossa agora, que chama Spaceship, né, espaçonave, em português, inglês e italiano, onde toda essa jornada que eu estou dizendo para vocês, a gente tem ela digitalizada. Então, né, com um ticket muito mais baixo, ou seja, estamos resolvendo uma dor de mercado que sempre foi a empresa, mas eu não tenho dinheiro para investir, também não consigo fazer sozinho e tal. Então, essa plataforma dá essa possibilidade da empresa receber todo o conteúdo, medir o seu impacto, criar o seu plano e partir para a implementação. E estamos lançando esse 2.0 agora, e aí enfim, a gente compartilha com vocês aí o link. Olha, muita coisa legal, hein, João? Enfim, acho que o Spaceship, eu acho que ele vai muito de encontro com uma coisa que ressoa muito em mim, que é ir para o digital, enfim, e de fato democratizar da melhor maneira possível. Então, parabéns, eu acho que tem muitas consultorias que acabam tendo menos impacto, porque dependem muito da sua estrutura homem-hora, esse tipo de coisa, e esse tipo de projeto, eu acho que tem tudo para ser muito legal. Só para fazer um lembrete interno, né? A gente teve há 2 IBESG Talks atrás uma fala justamente sobre sustentabilidade em eventos, né? Com o case do... Nossa, me falhou agora o nome do evento. Mas o evento que aconteceu em Curitiba, o Smart City Expo, acabou de voltar. Que, enfim, é um evento para mais de 15 mil pessoas, que aconteceu esse ano em Curitiba. E, enfim, eu, como sustentabilidade agora, participei como ESG Collaborator do evento, né? Mas a Impactability, que foi quem a gente entrevistou, tinham 6 pilares assim, bem legais. Então, para quem se interessa por esse tema, fica o convite para voltar lá e ver um pouquinho mais também, porque eu acho que tem várias práticas legais. E nessa lógica, João, eu acho que uma das coisas que ficou ressoando em mim assim, foi como vocês fazem, se é que vocês fazem de alguma forma, para mensurar esse resultado prático das, enfim, sugestões regenerativas que vocês levam para as empresas. Eu fico imaginando, né, talvez vocês consigam fazer isso com o próprio BIA, né, de uma forma integrada. Eu não sei se o sistema de vocês gera uma nota final. Eu sei que é um pouco cartesiano, mas às vezes, você falou, né, eu acho que nada melhor do que ver o tempo que essas empresas estão com a gente para ver várias ações acontecendo. Mas como é que vocês mensuram na prática mesmo essa evolução? Enfim, tem alguma forma? Alguns pensadores de regeneração são absolutamente contra essa prática de medir, né, porque tem todo um aspecto do não temos controle, né, a regeneração é justamente baseada nessa teoria de complexidade sistêmica, onde as coisas emergem e nós só temos a ilusão de que estamos no controle, né, toda aquela coisa antropológica do homem controlar a natureza e tudo mais. E eu tenho mixed feelings, né? Porque, de fato, por um lado eu concordo com isso, e é real, é real. Por outro lado, a gente está em transição, apoiando, né, a mudança dos mercados. E para apoiar a mudança dos mercados, existem algumas regras de jogo, e a gente precisa saber jogar essas regras do jogo. E medir e tangibilizar é fundamental. E nesse caso também a gente não pode indicar melhorias para algo que a gente não conhece. Então é sobre obter conhecimento das coisas. E a resposta para você não é só uma, porque nada é tão simples assim, né? São diferentes pilares. E como eu falei, a gente usa várias ferramentas. A melhor ferramenta, claro que eu sou suspeito para falar,
mas a melhor ferramenta do mundo hoje para fazer um desenho sistêmico de uma empresa é a avaliação de impacto B. Pode ser que não seja no futuro? Pode, mas continua sendo. E a 7ª edição está vindo aí ano que vem, e a barra vai subir ainda mais, e dificilmente ela vai ser superada. Agora, você quer fazer inventário de carbono? Você não vai usar a avaliação de impacto B. Você quer fazer a medição de um evento? Você não vai usar a avaliação de impacto B. Você quer trabalhar especificamente alguns setores, né? Então, por exemplo, estamos trabalhando turismo. A gente avalia GSTC, The Long Run, a gente avalia Green Key, Green Destinations. Então, depende, é o quê? É um destino? É uma agência de operadores de turismo? É um hotel? É um restaurante? Eu acho que quando você entra no específico de cada uma dessas práticas, você vai ter uma ferramenta para avaliar específica para cada uma dessas práticas, e é o nosso dever de mercado estar sempre melhorando e atualizando elas, e principalmente ter sempre uma terceira parte independente que dá acreditação para isso, porque, por exemplo, gestão de resíduos, né? Embora eu adore e uso muito lixo zero, né? Faz parte de tudo como eu comecei. É importante que o lixo zero, para ganhar ainda mais reconhecimento e legitimidade no mercado, tenha uma terceira parte fazendo essa certificação, para não ser apenas um selo, né? Então, eu acho que medição, KPI, monitoramento, progresso, acreditação, verificação e certificação é uma conversa quase que única, né? É uma ponta a outra. E a gente desenvolveu, por exemplo, um software próprio, além daquele que eu falei para fazer reporting, né, para ajudar o relatório, que é uma medição que bebe da linguagem do GRI, que a gente usa em praticamente todos os projetos na hora de relatar. A gente criou um software que chama Ouro, em italiano, Ouro, que é uma análise de ciclo de vida sustentável de um produto. Então, através dessa plataforma, a gente consegue fazer esse assessment de um produto, que naturalmente é uma avaliação completamente diferente que o de uma empresa, né? Você está analisando aqui a circularidade, né, a vida de um produto, desde a sua origem, da extração ali do material até a sua destinação final, que vai ser diferente da avaliação de como você está, né, contratando mulheres para cargos gerenciais, ou, né, que tipo de diversidade você está atingindo, governança. Então, a gente usa muitos padrões, standards, né, e muitas ferramentas diferentes. E eu acho que o segredo é a gente, primeiro, ajudar a trazer uma linguagem simples, né, pegar e se traduzir, digamos assim, na hora dessa capacitação, na hora desse processo, porque o que importa no final das contas é o processo, não é a certificação. A certificação é um prêmio que espelha, né, qual é a realidade, mas é importante a gente ajudar a integrar essas linguagens, porque uma coisa conversa com a outra, sempre, né? A gente vive em dimensões sistêmicas, né? Web of Life, regeneração, então está tudo interconectado e somos todos interdependentes. Então, o segredo é esse, a gente está sempre comunicando uma coisa com a outra e surfando uma onda, aproveitando que ela existe. Então, se a gente quer trabalhar com biodiversidade e quer usar o Rainforest Alliance, por exemplo, como um padrão para fazer um processo de certificação, ou, né, pegar apoio do Imaflora, ou ir no Savory Institute para fazer rotação de gado e dar um selo Land to Market que eles têm, independente de qualquer coisa, é a gente ter certeza que a gente está integrando com os outros sistemas e está surfando com a onda, por exemplo, da COP, que, apesar de neutralidade climática ser só um dos limites planetários, através dessa onda de financiamento do mercado,
a gente consegue, aos poucos, ir colocando o que importa, os outros limites, a biodiversidade, toda essa história. Então, o plástico vai voltar para a moda ano que vem, saiu da moda, né? O plástico foi super importante como moda, porque começou a tangibilizar na mão das pessoas o que estava acontecendo, aquela discussão distante lá do urso, né? Do panda. E agora o novo tratado de plástico, da agenda de plástico, vai voltar. Então, eu fugi bastante da tua pergunta agora, mas acho que era importante trazer essa coisa de surfar a onda, de tendência, de independente da mensuração ou não, né? Acho que é super importante, e eu vou passar a palavra para você, Bruna. Eu só queria fazer um parênteses rápido aqui para quem está assistindo a gente e não conhece, mas a avaliação de impacto B, ela é gratuita. Então, assim, mais do que ser uma das melhores ferramentas que vai ser atualizada muito em breve, ela é gratuita, né? Então, você que tem uma empresa, que você tem curiosidade para entender o impacto que você gera, o que você pode fazer, é um excelente caminho para você começar a, enfim, pisar um pouquinho nesse universo aí. João, você traz na sua fala aspectos de uma visão ancestral até, né, de regeneração com práticas modernas, as mensurações modernas, e você estuda na Schumacher. Eu queria, assim, saber como que a Schumacher moldou a sua visão, se você já chegou na Schumacher com essa visão, se você integrou essas visões depois, como que foi isso? Legal, muito boa pergunta. Eu acho que é jornada de herói e heroína de cada um, né? Uma construção de conceitos e de reflexões e de visões. Eu acho que uma definição, não é definição, porque a gente ainda está definindo juntos o que é regeneração, tá? Eu só compartilhei um pouco de como eu vejo. Mas um dos conceitos que eu gosto é que regeneração ela tem 3 camadas. Ela tem a individual, a organizacional e a ecossistêmica. E essa jornada da heroína, do herói, parte muito desse lugar do individual, né? Do que você vai consumindo, estudando e se aprofundando ao longo da tua jornada. E antes da Schumacher eu já estava, né, com o sistema B há vários anos, já estava apoiando, né, no mercado há muito tempo, já tinha feito Gaia, que é um curso também, né, que dá esse aprofundamento, né, de uma economia mais regenerativa, o Gaia Education. E a Schumacher, para mim, foi um momento de aprofundamento, onde eu me dei esse direito, esse prazer, esse privilégio, essa honra de estudar, de me aprofundar em temas que eu sempre quis e que no dia a dia não dá. É importante estudar, quando eu digo estudar, claro, por exemplo, agora eu estou fazendo o curso do John, do Capital Institute de Finanças Regenerativas, porque eu sempre quis dar uma aprofundada em finanças e sistema bancário mais regenerativo e tal, mas estou trabalhando a full, não é a mesma coisa que eu ir para o campus da Schumacher College, me dar o tempo de não só consumir conteúdo, mas viver na prática o que é regeneração. Então, o que a Schumacher oferece? Ela oferece um sistema vivo, que é um campus com várias aulas e, enfim, provocações que vão muito além do que é economia, né? Por exemplo, a gente ia na horta o tempo todo, a gente cozinhava junto, a gente fazia fogueira e conversava com o Satish Kumar, a gente fazia longas caminhadas, a gente fazia momentos de deep ecology. Isso tudo faz parte. A gente fazia várias sessões de arte, né, de design, de mexer com madeira, de fazer uma comida diferente. Isso é regeneração, é a integralidade de tudo isso. E, ao mesmo tempo, a gente ainda ia compartilhando conteúdo, né, consumindo, estudando. Então, acho que a Schumacher veio para mim, dentro da minha jornada, como um desses momentos que eu, né, de presente que eu me dei, para eu ganhar mais profundidade sobre conceitos e visões e
sonhos de projetos que eu queria fazer, mas logo depois da Schumacher eu passei um tempo em Findhorn, que é a primeira ecovila, né, mais conhecida do mundo. Depois eu passei um tempo nas montanhas da Galícia, no primeiro conhecido co-living rural com um grupo. Depois eu passei um tempo na Costa Rica fazendo uns projetos de regeneração. Então, acho que a Schumacher é uma peça, uma parte importante dessa jornada mesmo, e que eu consegui completar com outros momentos, assim, porque, para finalizar, é uma mensagem muito importante que eu acredito verdadeiramente, eu não acredito em conhecimento apenas teórico. O conhecimento, para mim, ele tem que ser aplicado. E para você aplicar, você tem que testar, pilotar, Lean Startup, ir fazer projeto, voltar, e aí você vai tirando conclusões e definições dos seus aprendizados. Então, estudar e fazer uma tese não necessariamente vai te dar a profundidade que eu acredito que a gente precisa ter no mercado. Quando eu digo aplicado, não é só aplicado a mercado financeiro ou mercado corporativo, aplicar ele de alguma forma, né? E a Schumacher, ela navega num lugar diferenciado da academia hoje, porque a academia ela se isola, né, nessa história. A média de pessoas que lê uma tese é 6, então a Schumacher ela te dá essa oportunidade para você aplicar esse conhecimento de formas diferentes. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Bruno. Respondeu super, obrigada. E para a gente caminhar agora também para o final, que a gente está quase completando 1 hora, não quero abusar do seu tempo, João, e está muito bom o papo, eu acho que a gente está se aprofundando em vários vertentes e ramificações, né, do assunto da regeneração. Acho que uma curiosidade minha, e mais uma vez, é uma daquelas que talvez não tenha uma resposta muito bem definida, né? Foi o que você falou, o próprio conceito de regeneração é um conceito que vem sendo trabalhado, que é complexo, mas como você vê, assim, na prática, o futuro dessa economia regenerativa, como é que você vê isso se espalhando para as empresas, para as pessoas, enfim, como você vê o futuro da economia regenerativa como um todo? Bom, eu sou uma pessoa super otimista e já fui mais romântico, sou mais pragmático hoje em relação a essas coisas, mas continuo muito otimista. E como eu tenho muito consciente a minha caminhada de que eu trabalho com propósito para mim é propósito primeiro, né? Geração de renda vem depois, e é claro que é importante para a gente seguir a caminhada, seguir feliz. Mas como o propósito é bem consistente assim na minha caminhada, eu acordo todos os dias, né, sonhando que a gente pode mudar e que a gente pode fazer mais, e que tem sempre uma oportunidade de transformação, né? Então, da mesma forma como eu olho isso no meu dia a dia, dentro dos projetos que eu trabalho, com as pessoas que eu interajo, nos projetos que a gente está, com os parceiros, com as organizações, com os ecossistemas, eu acredito sim que a nossa geração está fazendo um excelente papel de ponte. Não acho que a gente vai resolver todos os problemas da humanidade ou planetários na nossa geração, mas acho que justamente para a gente estar vivendo essa mudança de era e uma tomada de consciência muito acelerada, né, e mudança de paradigma em vários sentidos, a gente está fazendo um ótimo papel e eu acredito que a gente vai vencer. Assim, eu não tenho como, digamos assim, vamos conseguir continuar vivendo nessa casa aqui, nesse planeta, né? Pelo menos por um tempo. Eu prefiro acreditar no final feliz do que no final triste. Eu acho que ninguém tem a resposta certa para isso, mas o que eu continuo vendo todos os dias é conversas que nunca aconteceram, porque eu
Já fui o barbudo do Greenpeace, que trabalhava e ninguém me escutava, porque isso era academia, as empresas nem tinham entrado no jogo ainda, elas só entraram com a Agenda 2030. E hoje eu vejo pessoas discutirem coisas que elas nunca discutiram num bar, ou nunca discutiram nas coisas normais, no dia a dia, e nem o mercado, né, tendo todo esse interesse, as reuniões importantes que a gente é convidado para fazer, para quem está nessa área. Então, só deixo uma mensagem positiva de mudança, de melhoria, porque é como eu prefiro pensar. Porque, claro, a gente tem muitos motivos para, né, ficar bem dolorido, chateado, chorando, mas não vamos conseguir mudar nada se a gente mantiver, né, esse sentimento. Maravilha. Muito bom. João, eu quero agradecer demais, antes de mais nada, né? Eu acho que o papo foi incrível, gostei muito de ouvir tua visão, parabéns pela forma como você enxerga o mundo, eu acho que a gente precisa desesperadamente de mais pessoas assim. Gosto de me ver com um olhar similar, parecido, de propósito primeiro, lucro, que é importante depois, né? Enfim, acho que essa parte da geração monetária, obviamente que ela é importante para a gente sobreviver, mas se a gente deixa o propósito, o impacto socioambiental, se a gente deixa isso de lado, a gente esquece muito. Então, enfim, fiquei muito feliz de te conhecer agora, pessoalmente, virtualmente, né? E conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. Bru, obrigado pela ponte. Enfim, Obrigada, muito João. obrigado. Obrigada, Rafa. João, adorei te ouvir também, foi ótimo. Será super bem-vindo em próximas conversas. Gratidão por compartilhar tudo que você aprendeu aí nesses últimos anos com a gente. Maravilha, gente. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Mais uma vez, fico feliz aí que o Instituto nasceu, né, e que vocês estão aí com vários potenciais projetos e desenvolvimento aí do ecossistema, e tô a serviço aí para a gente seguir essa caminhada de transformação juntos. Obrigada, Maravilha. João. Pessoal, para você que está assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube. Se você gostou, quer assistir os outros, assina aqui o canal. Um grande abraço e até o próximo IBESG Talks. Tchau, tchau.